quero te apresentar um perfil que você certamente já viu. Talvez em alguém do seu time, talvez no seu espelho. É aquele profissional que nunca causa problema, está sempre disponível, nunca reclama, concorda com tudo, executa tudo, sorri em toda reunião. É uma belezinha. Do lado de fora, parece um profissional exemplar. Do lado de dentro, muitas vezes é alguém que está se afastando de si mesmo. Hoje a gente vai falar sobre o falso self, um conceito do psicanalista Donald Winnicott e como ele opera silenciosamente nas relações de trabalho. Winnicott era pediatra antes de ser psicanalista e ele passou anos observando a relação entre mãe e bebê. Ele percebeu uma coisa fundamental. Quando o ambiente é suficientemente bom, Janane, o que é isso? É quando a criança tem espaço para ser espontânea, para expressar o que sente, para errar sem medo de ser punida. Aí essa criança ela vai desenvolver o que ele chamou de verdadeiro self. É uma identidade autêntica, conectada com os próprios desejos, impulsos. Porém, quando o ambiente é exigente demais, imprevisível, punitivo, aí a criança aprende que só é amada se comportar de determinada forma. Ela vai desenvolver uma estratégia de sobrevivência. Ela vai passar a se organizar a partir do que o ambiente exige e vai deixar toda a espontaneidade de lado, num segundo plano. Esse modo de funcionamento é o falso self. E aqui está o ponto crucial, tá? Ele não foi criado por fraqueza. Ele é criado por inteligência. Foi a melhor solução disponível naquele momento. Qual que é o problema, tá? Quando a criança cresce e esse modo de funcionamento continua predominando. Para muita gente, o trabalho reativa dinâmicas aprendidas lá atrás. Tem hierarquia, tem aprovação que você está buscando, tem punição quando você erra, tem um conjunto de regras explícitas e implícitas sobre como você deve se comportar para ser aceito. E aí, pronto, o falso self encontra um terreno fértil. Ele vai aparecer no profissional que nunca discorda do gestor, aquele que engole humilhações em reunião e fica rindo depois para não parecer fraco, para não parecer que ficou incomodado, aquele que aceita mais tarefas do que aguenta, porque não consegue dizer não, aquele que muda de opinião conforme muda quem está na sala. E eu vou te falar que a empresa, né, o ambiente corporativo reforça muito isso. Por quê? É esse funcionário que tem um perfil muito conveniente, é fácil gerenciar, não dá trabalho. E aí junto vem o funcionário que ele próprio, ele mesmo sustenta esse falso self. Gente, mas isso tem um custo, tá? O Winnicott, ele descreveu o falso self excessivo como uma fonte de sentimento de vazio e inautenticidade. O que é isso? A pessoa, ela vai entregar, ela vai ser reconhecida, só que ela não se sente como se fosse ela, sabe? Parece que ela está vivendo a vida de outra pessoa. No contexto do trabalho, isso pode aparecer em formas que talvez você já conheça. Sensação de vazio, desconexão, dificuldade de se posicionar. Em alguns casos, isso vai trazer até quadros de burnout, tá? Não é falta de autoconfiança no sentido raso, é algo bem mais profundo. É uma desconexão com o próprio desejo. Quando você passa anos respondendo ao que o ambiente quer, você perde o fio do que você quer. Tem um outro custo ainda, tá? Que é para as equipes. Um time cheio de falsos selfies, ele não vai inovar, não vai divergir, não vai apontar o erro do líder antes que aconteça um desastre. E que contradição, né? Porque a segurança psicológica que toda empresa diz que quer é exatamente o oposto do ambiente que produz falsos selfies. Janane, tá, mas o que eu vou fazer com isso? Olha, primeira coisa é reconhecer, tá? Esse falso self, ele não é um defeito de caráter, tá? É uma resposta adaptativa. Não tem nada de errado com você por tê-lo desenvolvido. E a pergunta nem é por que eu sou assim. A pergunta é, esse modo de funcionar ainda me serve? Segunda coisa, notar momentos de discrepância. Quer ver um exemplo? Você sai de uma reunião pensando, eu não acredito que eu falei isso. Eu queria falar outra coisa. Sabe esse desconforto? Tudo isso é informação. É o verdadeiro self tentando aparecer. Perceber isso não vai mudar tudo de uma vez, mas começa a abrir espaço para outras formas de se posicionar. Terceira coisa, e isso é especialmente para quem lidera, o ambiente que você cria determina qual self as pessoas estão trazendo para o trabalho. Se as pessoas só têm a opção de concordar com você,
Se o erro é punido, se a divergência é tida como deslealdade, você está cultivando falsos selfies. Vai pagar por isso, tá? Na falta de inovação, engajamento, muita alta rotatividade. Ambientes seguros não são ambientes sem conflito. São ambientes onde o conflito pode existir sem destruir, sem minar ninguém. O Winnicott dizia que o objetivo da saúde psíquica não é a ausência de sofrimento, mas sim a capacidade de ser real. No trabalho, ser real é bem difícil, né? Mas é o único caminho para construir algo que de fato vale a pena, tanto para você quanto para quem está ao seu redor. Me conta aqui nos comentários, você reconhece esse padrão em você ou em alguém com quem você trabalha?